Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do Política em Pauta. Antes de eu começar a falar sobre o tema, peço a você que se inscreva no meu canal e compartilha e curta esse vídeo, caso você goste. Bom, hoje eu vou falar com você sobre o 8 de janeiro brasileiro, o 8 de janeiro de 2023. Um pouco sobre o que aconteceu, sobre as prisões, sobre as punições dos envolvidos, certo? Gente, vamos lá. Em uma democracia, todo protesto é válido. Todo protesto tem que ser louvado pelos políticos e não combatido. Porque no protesto, o político tem a voz do povo, a voz dissonante do povo. É no protesto, gente, que um político consegue entender o que a oposição está pensando. Então, quando o político consegue entender o que a oposição está pensando, ele consegue, então, a modificar suas atitudes, a mudar a sua forma de governar para agradar mais pessoas, para ampliar o seu leque de eleitores. Então, o que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi um protesto que teve em Brasília, no dia 8 de janeiro, contra a posse do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nesse protesto, infelizmente, algumas pessoas entraram no palácio e quebraram vidros, quebraram cadeiras, fizeram estardalhaço, quebraram estátua, quebraram várias coisas. E a consequência disso foi que a justiça condenou essas pessoas a 14 anos de prisão. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que essas pessoas fizeram foi certo? Não. A parte do protestar está correto. Eu acho que protestar é válido, a pessoa tem que protestar mesmo, é isso. Mas não é correto, num protesto, você quebrar coisas, quebrar patrimônio público, mesmo que você discorde do presidente. Até porque aquele patrimônio não é do presidente da República. Aquele patrimônio é do povo brasileiro. Então, quando você quebra alguma coisa do povo brasileiro, você está cometendo um crime. A questão é, qual crime? Qual crime você está cometendo? O crime de dano ao patrimônio público. O crime de dano ao patrimônio público é de 1 ano de cadeia, 6 meses de cadeia ou multa, que eu acho que seria o correto ali. Você multar aquelas pessoas, você fazer um tipo de punição de que as pessoas pudessem então pagar pelo que elas quebraram. Mas não foi o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil foi que essas pessoas foram condenadas por tentativa de golpe de Estado, o que é um absurdo sem precedentes. Não existe precedente histórico para essa palhaçada, porque, desculpa, isso é uma palhaçada. Foi tentativa de golpe? Não. Por quê, gente? O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é quando um grupo de pessoas armadas, isso é importante, armadas, tomam o poder, ou por meio do exército, ou por conta própria, que elas estão armadas, elas estão com armas, e destitui o presidente da República, certo? Ou o Congresso Nacional também, e aí se chama golpe de Estado. O que é tentativa de golpe de Estado? É quando elas tentam fazer isso e não conseguem, certo? O que aconteceu no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? Não, porque o objetivo ali não era derrubar o presidente da República. O objetivo ali era protestar contra a sua posse, contra a sua existência, contexto que a gente pode dizer, aquelas pessoas, elas desconfiavam do resultado eleitoral. E a gente vai falar aqui depois num vídeo sobre os números da eleição, por que faz sentido ou não discordar daquele resultado. A gente vai discutir isso depois. Mas elas discordavam, e é direito delas. É direito discordar do resultado eleitoral. Então, elas foram protestar contra aquele governo. Até porque é um governo que tem um histórico de corrupção, que tem um histórico de benefícios, dar benefícios a empresários, dar benefícios fiscais, é um governo desonesto. Então essas pessoas estavam revoltadas com isso e foram para Brasília protestar contra isso. E aí, essas pessoas no meio da revolta, no meio da confusão, acabaram fazendo a quebradeira. Bom,
Qual que então era o correto? Serem condenadas por dano ao patrimônio público, mas não foi. Elas foram condenadas a tentativa armada, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, que somou 14 anos de cadeia. O que é uma coisa assim que eu nunca imaginei que ia acontecer no Brasil. É bom lembrar que em 2017, no governo Temer, a esquerda promoveu um protesto lá em Brasília também e colocou fogo no Ministério da Educação e nada aconteceu. Nem foram condenadas por depredação de patrimônio público. Nem isso, que aí seria o correto. A alegação na época que fazia parte da democracia o protesto e queimar às vezes acontece. Hoje não. Hoje mudou o entendimento. Por que mudou o entendimento? Porque é a direita que fez o protesto. Então eu acho que o que aconteceu ali é muito mais quem fez do que o que foi feito, né? Faz parte de um conjunto de perseguições à direita. Eu já comentei no vídeo anterior sobre a perseguição que está acontecendo a deputados, a senadores, sobre a PEC da blindagem, né? Mas existe também uma perseguição aos eleitores que ousam discordar publicamente da esquerda. Então, esse protesto ali, essa condenação, mostrou que o que estava em jogo é uma condenação de quem pensa diferente e não uma condenação de quem praticou uma tentativa de golpe de Estado. O que aconteceu ali foi uma punição a quem ousar discordar do atual governo. É uma vergonha, é uma ditadura, não é nem velada mais, é uma ditadura escancarada do Poder Judiciário, que militou a favor disso, e do governo petista que apoiou isso aí. O que aconteceu no Brasil não tem precedente. Nunca aconteceu no mundo, porque no mundo, gente, sempre há perseguição a líderes. Então, na China, eles perseguem os líderes que se discordam. Na Venezuela, eles perseguem a Maria Corina Machado, não sei mesmo quem. Nunca perseguem as pessoas que manifestaram. Ali, a Débora do Batom foi presa a 14 anos de prisão. Então, não foi um golpe de Estado e, na verdade, o que está em jogo mesmo é o que aquelas pessoas pensaram, não o que elas fizeram. E por que isso foi uma burrice, né, na parte do Lula, vamos dizer assim? O Lula seria um nome muito inteligente se ele discordasse dessas prisões. Porque o brasileiro mostrou em diversas eleições, que ele vota em quem não persegue a oposição. Então, qualquer pessoa que persiga a oposição, o brasileiro é contra. O brasileiro é contra esse tipo de coisa. Então, sabendo disso, o Lula, o que ele poderia ter feito? Teve um protesto, todo mundo foi para casa, talvez abra um processo por quem quebrou ali. Crianças foram presas, gente, crianças. E depois o próprio Lula poderia fazer um pronunciamento e falava que iria fazer um governo inclusive para esses que discordam dele. Se o Lula tivesse feito isso, o Lula ganharia a próxima eleição tranquilo. Mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi o Lula apoiando e agindo contra qualquer um que tivesse a tentativa de tirar aquelas pessoas da cadeia. Essas pessoas estão há 3 anos presas. Pessoas comuns, pessoas como nós, elas estão presas há 3 anos. E quando há uma primeira tentativa de tentar tirar aquelas pessoas da cadeia, as pessoas vão para a rua. Essa gente vai para a rua contra. Isso não é que é maldade. Isso é uma coisa que eu não consigo nomear. Isso, o mal se sente inferior perto dessa atitude, porque essa atitude, se eu falar que ela é maldosa, eu estou ofendendo a maldade, de tão ruim que é uma coisa dessa. A pessoa que vai na rua contra a liberdade dessas pessoas que só fizeram um protesto contra o governo petista, essas pessoas não são dignas de consideração de ninguém. Isso é gente ruim, isso é gente que não vale nada, nada. E se tiver alguém aí que apoia isso, você não vale nada, você não presta, desculpa. Desculpa não presta mesmo. Isso é um absurdo. Não tem nenhuma pessoa desse país que deveria concordar com uma coisa dessa. Essas pessoas têm que ser soltas imediatamente. Isso é uma questão de humanidade, de justiça e mais. As pessoas tinham que ser indenizadas por esse absurdo que foi feito contra elas. Então, gente, essa é a minha opinião sobre o 8 de janeiro.
Depois, num outro vídeo, né, no ano que vem, esse é o último vídeo do ano que vem, em fevereiro, a gente volta com novos vídeos. Eu vou comentar um pouco sobre a PL da dosimetria. Até lá talvez já tenha sido aprovada ou não, e aí a gente comenta um pouco sobre o que é o PL da dosimetria, se é uma coisa boa ou não. Mas antes de eu finalizar, eu quero mostrar para você que aqui eu não estou falando de Bolsonaro. Aqui eu estou falando das pessoas, as pessoas simples, as pessoas que não estão envolvidas com políticas. Elas não são políticas, não ganham dinheiro com política. São pessoas comuns que foram num protesto porque estavam revoltadas e é direito delas. Né? É direito delas protestar contra alguém que elas não concordam. E essas pessoas foram presas a 14 anos de prisão por isso. Reflita sobre isso, reflita sobre esse absurdo para, na próxima eleição, a gente conseguir tirar essa gente de lá e poder libertar esses presos políticos do Brasil. Um abraço e até ano que vem, no próximo vídeo. Tchau!